Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 122. Salmo 122 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Amém. Vamos, nesse momento, fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Pai querido e Deus amado, agradecemos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui, reunidos, Senhor, na Tua casa. Meu Deus, temos muitos motivos de gratidão a Ti, Pai. Nós agradecemos, ó Deus, porque nós não somos merecedores de nada, Senhor. Não merecemos, ó Deus, as Tuas bênçãos. Não merecemos, ó Deus, a Tua graça. Pai, não merecemos, ó Deus, o Seu cuidado com a nossa vida. Obrigada, Jesus, pela Tua misericórdia, Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua paz, pela Tua alegria, Deus. Obrigada porque elas não dependem, Senhor, de um resultado de um jogo. Elas não dependem de nenhuma outra coisa a não ser do Senhor. Em que não há mudança, não há sombra de variação. Muito obrigada, Jesus, pela Tua paz no nosso coração. Obrigada, meu Deus, porque em meio a dificuldades, Pai, o Senhor é aquele que nos faz lembrar, Jesus, que nós podemos ter esperança, que o Senhor traz à nossa mente aquilo que pode nos dar esperança, Pai. Nós temos esperança porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus amoroso para conosco, Pai. Senhor, somos gratos a Ti também, Deus, pela Tua palavra. Gratos a Deus por termos acesso a ela, Deus. Obrigada, Senhor. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor possa abençoar este culto e que a Sua palavra seja exaltada e proclamada neste culto para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Nesse momento, irmãos, nós vamos fazer a leitura do Salmo 96. Salmo 96. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Hoje comemora-se o Dia da Bíblia e nós sabemos que, por mais que o mundo tente descredibilizar este livro, nós sabemos que não é um livro comum, é um livro que gera transformação de vidas. Essa palavra é viva e nós cremos também que é um livro que é diferente de todos, porque todas as profecias desse livro se cumpriram. E há ainda as que se cumprirão no tempo certo, nós temos a certeza disso.
Então, vamos nesse momento ficar de pé para nós lermos responsivamente este capítulo 96. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os pares. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temido que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade ante a sua face, força e formosura do seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai em seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei que o Senhor reina, o mundo também se firmará para que não se abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem permanecer de pé, porque nós vamos nesse momento ao momento de cânticos. Bom dia, irmãos. A voz, né? A voz que vai cantar, que não consegue falar bom dia. Amém. Os irmãos podem se assentar. A gente não quer deixar nosso tempo os irmãos em pé. E qual é a proposta hoje, irmãos? Estar de pé ou assentado também é uma atitude de coração, né? Porque a gente vai adorar o Senhor, a gente pode adorar com muita alegria, mas sentado também. E como é o dia da Bíblia, a gente gostaria de ler os textos bíblicos todos de pé. Então, nós vamos deixar os irmãos assentados agora, para que depois os irmãos possam ficar bem à vontade de, nos próximos textos, os irmãos estarem de pé. E nós vamos cantar os salmos hoje com os irmãos. Nós vamos cantar o Salmo 122, nós vamos cantar o Salmo 96, para que nós possamos nos alegrar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém. É uma dádiva do Senhor, nós temos a palavra dele. É uma dádiva do Senhor, essa palavra chegar até nós e estar conosco. Então é um dia de muita gratidão, irmãos. É um dia de lembrar e agradecer ao Senhor a sua palavra. Por isso eu gostaria de te convidar a louvar com muita alegria, a louvar com as palmas de todo o seu coração, porque nós vamos cantar Alegrei-me quando me disseram vamos para a casa do Senhor. Amém? Amém. Oh, glória! As palmas!
Obrigada pela tua paz que invade o nosso coração. Obrigada por estarmos aqui tão felizes na tua casa hoje, Senhor. Não pelas circunstâncias, mas pela oportunidade de estar aqui. Senhor, que nada tire esse propósito do nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui com expectativas do que o Senhor vai falar conosco. Nós estamos com expectativas, Senhor, que quando nós vimos a sua casa, nós nos reunimos em comunhão. O Senhor se agrada, o Senhor se alegra, o Senhor se faz presente naqueles que estão reunidos. Em teu nome, Jesus. Obrigada por essa manhã. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos nesse momento fazer a leitura de mais um salmo. Salmo 138. E agora sim, peço aos irmãos que fiquem de pé novamente. Salmo 138 diz: Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinado-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, nós vamos ter um momento de dedicação de vidas e bens, com Salmo 23. Ó, esse quem é crente raiz lembra, hein? Quero ouvir palma, hein, irmão? Ah, tá. Ok, meus colaboradores. Obrigada. Nem ensaiaram, né? Ficou lindo. Obrigada. É disso que precisamos. A letra tá aí? Salmo 23. Os irmãos fiquem à vontade para trazer suas ofertas e dízimos. Temos os envelopes também, irmãos, para os irmãos destinarem as suas ofertas específicas. Nós temos colaborado com a família missionária. Nós, na medida do possível, não só a minha família, como outras famílias também. Se os irmãos também quiserem o número do contato dos missionários, os irmãos fiquem à vontade. De vez em quando nós ligamos, nós falamos com eles.
Porque o suporte da igreja, irmãos, ele não deve ser apenas pensando no financeiro, né? Mas sim emocional, espiritual, cobrindo de orações, para que eles possam permanecer nessa atividade que recebe tanta luta, né? Tantos ataques do adversário. Sim ou não? Então a gente canta aqui e o povo vai cantando o Salmo 23, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda mais. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada Perdão, meu amor. Fiquei olhando para essa. Irmãos, nós vamos aqui, a parte dos nossos avisos, nós queremos lembrar os irmãos, né, que no dia... Opa, reflexo do aranha! Que isso, hein? No dia 25, culto de celebração de Natal, às 18 horas. Dia 24 é sábado, irmãos, e a gente sabe que existe uma tradição de nós passarmos com a nossa família. Alguns dormem mais cedo, alguns dormem mais tarde, alguns visitam seus parentes, é difícil de voltar. Então, no dia 25 de manhã, nós não teremos culto, mas teremos o culto às 18 horas no dia 25. Qual é o objetivo? Que você se prepare
que você esteja bem preparado para vir aqui celebrar conosco o Natal. Porque, irmãos, é a celebração de Cristo Jesus. Então vamos celebrar Cristo Jesus, né? Em comunhão, não tem sentido nós ficarmos nas nossas casas, de repente desfrutando da ceia de Natal, até da visita de um parente, e não celebrarmos o motivo do nosso Natal. Então é muito bom, é agradável, é maravilhoso que nós tenhamos essa oportunidade de ter o culto de Natal na nossa igreja. Então às 18 horas, no dia 25, nós vamos ter o culto de Natal aqui. E logo após, aqueles irmãos que desejarem, nós vamos ter um amigo oculto. A gente chama todo mundo, tá, irmãos? Mas é realmente opcional, tá? Mas a gente espera muito, muito, muito que o máximo de irmãos participem para ficar bem legal. Esse amigo oculto, irmãos, vai ser muito simples. O motivo é confraternização e comunhão, tá? O motivo não é que você fique desesperado procurando um presente descabelado, mas é que você venha e a gente faça aqui uma pequena brincadeira de comunhão no final do culto, tá? Então, como será esse amigo oculto? Você vai trazer um chocolate, tá? Você vai comprar um chocolate, pensando no chocolate que você gostaria de ganhar, e você vai trazer. E aqui, dentre os participantes no final do culto, nós vamos tirar o nome e vamos fazer a brincadeira, tá certo? Então, assim, a gente pesquisou com várias pessoas e essa foi a maneira mais votada, por ser bem prático e por a gente poder ter a brincadeira das pessoas que já estão aqui, né? E não ficar, de repente, contando com alguém que não conseguiu chegar. Então, você traz ou uma barra de chocolate ou uma caixa de bombom, aquele que você ia gostar de ganhar. Aí você traz e aqui a gente troca, tá certo? No dia 31 para o dia 1º, a gente vai ter aqui o nosso culto da virada. Vamos ter também uma ceia de ano novo. É um momento muito gostoso da nossa igreja, irmãos. Se você pode, venha. E nós vamos ter esse culto do dia 31 para o dia 1º. E no dia 1º, pela manhã, nós não teremos culto novamente, tá? Mas no dia 1º à noite haverá culto normalmente, tá? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, podem falar com a irmã Ana Cristina também, que está ajudando a gente a organizar. E vai ser bênção, tá? Esperamos todos vocês. Vou chamar aqui o Diego para poder orar pelas crianças e estar com a palavra. Amém. Oh, glória. Que velocidade, né? Gostei. Vai ser o líder das crianças, não vai? 2 líderes? Não, um só tá bom. Um com você já tá bom. A gente agradece, já tá ótimo, 2, tá bom. Um tá bom. Amém? Eu ia falar aqui que, irmãos, você pode trazer uma coisa da Copenhague, da Lindes, um Milka suíço, assim, e deixar reservado. Se tu tirar o pastor, tu dá esse. Se tu tirar, tu dá o que tu gostaria de ganhar. Brincadeira. A marca aqui, pastor. Pode ficar à vontade. Mas se quiser também já pode trazer de presente pro pastor aqui, pastor. Não sei se eu vou tirar o seu aqui da unidade de presente, isso daí. O pastor não vai ficar chateado, pode ficar tranquilo. No Natal a gente não faz dieta. A gente come mesmo, sem pena, não tem jeito. Mas antes da gente orar pelas crianças, podem ficar aí, podem sentar se quiserem, não precisa ficar desesperado não, tá? Só para lembrar os irmãos que a gente já leu bastante livros aqui durante os nossos cultos. A gente está lendo Isaías agora, mas a gente já leu Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E do Novo Testamento a gente já leu boa parte, a gente leu Marcos, a gente leu todas as epístolas universais, que vai ali de Tiago até Judas, a gente já leu boas partes de Paulo, a gente já leu de 1 Coríntios até, está quase terminando lá já agora, para poder acabar, a gente vai ler Tito já foi, Filemão e Hebreus, então depois a gente vai
vai voltar para os que a gente não leu, que são os evangelhos, e a gente termina com o Apocalipse. Então, se você está vindo aos cultos regularmente, você vai ter a oportunidade de ter todo o Novo Testamento conosco aqui. Tá bom? Vamos orar então, agradecer a Deus pela vida dessas crianças. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Uma manhã tão abençoada que o Senhor nos dá. Um dia tão alegre, em que podemos celebrar, Deus, um dos maiores presentes que o Senhor nos deu. Pois nós temos convicção de que a vinda de Cristo ao mundo é um presente sem igual para a redenção do teu povo. Mas a tua palavra, sem ela, jamais conheceríamos esse Cristo. E hoje nós te celebramos, ó Deus, pelo dia da Bíblia. Muito obrigado pela beleza da tua palavra, pela fidelidade da tua palavra, pela magnitude da tua palavra e ao mesmo tempo pela simplicidade desta palavra, que até uma criança, Deus, pode compreendê-la, porque ela se discerne não com o intelecto, mas de forma espiritual, Pai. Te pedimos a tua graça, abençoa-nos, ó Pai, para que saímos daqui amando a tua palavra, os salmos que nós lemos, que possam despertar um desejo em nós de cada dia ler mais a tua palavra. Abençoa também esses pequeninos, ó Pai, que esse desejo cresça neles. Que o que temos lido da tua palavra aqui nos cultos, que os cultos domésticos que os seus pais têm feito em casa, tudo isso motive eles a crescerem com esse empenho de se dedicar à leitura da tua palavra. Que isso seja firmado e fortificado na consciência deles, de tal forma, Deus, que no momento de angústia, de crise, de desespero, Deus, o primeiro pensamento que venha na mente deles seja a direção da tua palavra, Pai. Abençoa não só esses pequeninos, mas os tias, os tios, a igreja, Deus, de forma geral, para que todos nós saiamos daqui, ó Deus, mudados pelo Senhor. É o que te pedimos, grato, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas só para lembrar, dia 18 não temos a final do Brasil. Então, culto normal. Tá bom? Eu sou patriota e eu estou profundamente triste que meu país perdeu. Se eu falar que eu estou feliz, não estou nem um pouco. Eu tenho uma pátria celeste, eu sei disso. E é a minha primeira pátria. Mas eu nasci no Brasil e eu amo as cores da minha bandeira. Eu amo o meu país. Eu amo a minha seleção. Então eu não estou feliz com a derrota do Brasil, nem um pouco. Mas aconteceu. Então o culto que a gente, se o Brasil chegasse à final, a gente ia terminar 20 minutos mais cedo para o pessoal poder ver. Então culto normal, dia 18, tá bom? A gente vai terminar o meio-dia. Quem quiser assistir a final, pode ir para casa com calma, pega 20 minutinhos de atraso, não tem problema nenhum. Mas nós teremos o nosso culto aqui normalmente, em decorrência desse triste episódio. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 8. A gente está dentro do contexto de Marcos, em que a gente está vendo 3 fases do discernimento espiritual. E a gente vai para a terceira hoje, Marcos 8, verso 31. Quando todos acharem, vamos ficar em pé para a gente ler a palavra de Deus. Marcos 8, 31 diz o seguinte: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são
dos homens. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra nesta hora. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Uma palavra tão rica, Deus, e ensinamentos aqui, Deus, que poderíamos passar dias falando sobre essa rejeição, sobre esta vida, sobre esta morte de Cristo, mas nos dar a graça de resumir isto, Deus, de forma entendível a cada um que está aqui. Que possamos sair daqui com esse discernimento correto, ó Pai, daquilo que é extremamente importante para nós como cristãos. Suplicamos graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Podemos assentar? Hoje eu tenho a difícil missão de resumir um texto que parece pequeno, mas que é extremamente rico em detalhes, rico em coisas preciosas, em apenas quase uma hora. A gente falar sobre a vida de Cristo. A gente tem acompanhado aqui e percebeu que o povo tinha um discernimento errado, na verdade um homem tinha discernimento errado sobre a visão de um homem. Depois a gente viu que o povo tinha discernimento errado sobre quem era Cristo, eles não sabiam quem era Cristo, estavam confusos se era um profeta, quem ele era no Antigo Testamento, a disputa se era João, se era Elias, João Batista que ressuscitou, eles estavam confusos, mas os discípulos tinham certeza de quem era Cristo, principalmente Pedro. Por isso que Marcos relata, Pedro toma a frente e fala, tu és o Cristo. Só que agora a gente vai encontrar um problema em Pedro. Mesmo Pedro sabendo corretamente que ele era o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, Pedro não entende a obra dele, ele tem um discernimento errado da obra de Cristo. E quando Cristo fala a coisa mais importante que vai acontecer, olha, eu vou ser rejeitado, morto, mas vou ressuscitar, Pedro fala, ó, vem aqui, Cristo, faz isso contigo não. Como é que tu vai morrer? E começa a repreendê-lo. Então Cristo chama todo mundo e fala, olha, para trás de mim, Satanás, tu não entende das coisas dos homens, das coisas de Deus, mas só de homens. É isso que nós vamos falar hoje, um pouco para a gente entender da importância da morte do Senhor Jesus. Eu não vou falar sobre tudo da rejeição, não dá para falar sobre tudo, não dá para expor tudo aqui, não dá para deixar todas as minúcias do texto claro. Vocês podem ver aqui algumas lições a gente pode aprender também com o texto. Por exemplo, como é que a gente repreende alguém? Como Pedro repreendeu Jesus? Chamou-o à parte e trouxe um ensinamento para ele. Como é que Jesus repreende Pedro? Chama todos os discípulos e repreende na frente de todo mundo. Por que essa distinção? Porque quando a gente vai trazer um ensinamento para uma pessoa, a gente chama ela à parte. Eu não preciso ensinar o que a Aline precisa aprender para toda a igreja. Então é a parte. Quem estava cometendo um erro, segundo Pedro, era Cristo. Então ele chama Cristo e fala, é errado o que você está pensando, vou te repreender. Mas quando Cristo percebe que o erro de Pedro é o erro da comunidade, ele repreende todo mundo para que todo mundo entenda que aquela é a função dele. Que se pensar diferente, estão pensando com pensamentos que não provêm de Deus, que provém, não vou botar só de Satanás, mas pode vir do seu entendimento, pode vir da ideia de homens e tudo mais. Então, Jesus repreende porque era uma ideia geral. E é sobre isso que eu quero falar. Eu já falei algumas vezes aqui, e eu pensei muito sobre que prisma eu ia tomar para falar sobre essa morte de Cristo, a importância dela, e eu achei que por bem a gente deveria repetir pelo menos algumas coisas que a gente já falou aqui, para que fique claro isso para todos nós, e que saiamos daqui esclarecidos. Se você é crente, você já entende o mínimo para ser salvo. Todo cristão precisa entender um básico para ser salvo, senão ele não pode ser salvo. Nenhum cristão pode ser salvo só porque fala assim, eu olhei Cristo, ele é o Salvador, eu creio nele. Mas você crê por quê? Quem você é? Qual é o pecado? O que é Cristo? Quem é Cristo? Eu preciso ter um mínimo de informação para ser salvo. Porque se eu não tenho esse mínimo de informação, eu nem preciso de um Salvador. Você já viu quando a gente se acha inteligente demais? A gente acha que sabe muito? Eu vou usar o exemplo da minha esposa para vocês entenderem. Eu já vi muita gente que achava que cantava muito. E aí quando eu ia ter aula com a Aline, falava, meu Deus, eu achei que eu cantasse bem. Porque a gente acha que sabe alguma coisa e não sabe. Isso acontece com a gente também. Quando a gente tem uma noção de que conhece alguma coisa muito, fala, não, isso aqui eu
sou bom. Aí vem um outro cara e faz uma explicação para a gente fica assim, poxa, eu não sabia de nada disso, eu tive que aprender. Mas o básico do cristianismo a gente tem que saber. O básico é algo que me leva à salvação. Se eu não entendo quem eu sou, o que eu me tornei no pecado de Adão, e a necessidade que eu tenho de um Salvador, eu não preciso de um Salvador. Se eu acho que eu sou bom numa coisa, eu não preciso aprender mais sobre aquilo. Se eu acho que eu sou muito bom em teologia, então eu não preciso mais aprender sobre aquilo. Eu só aprendo mais porque eu acho que eu não sou bom. Eu só continuo aprendendo música porque eu acho que eu não sou bom. Da mesma forma, o cristianismo. Eu posso ter entendido o básico de que eu sou um pecador, de que eu preciso de um Salvador, de que Cristo é o único Salvador, e por isso eu depositei minha confiança nele. Mas eu preciso entender algumas minúcias disso para que minha vida vá fazendo cada vez mais sentido. Hoje eu estive dando aula para os adolescentes e estive explicando a difícil tarefa do livre-arbítrio para eles. Estava lá explicando com muita calma, tentando mostrar essa ideia do livre-arbítrio na Bíblia, como é que ela é, o que não é o livre-arbítrio, por que a expressão livre-arbítrio, qual é a diferença de livre-arbítrio e agente livre. Eu estava mostrando isso para eles, para ficar claro isso para eles. Mas isso daí é um entendimento que vem depois. Eu não preciso de entender isso para poder ser salvo. Mas o que eu vou falar aqui hoje, nesta manhã, eu preciso entender para que eu cresça na confiança em Cristo. Se eu não entender o livre-arbítrio, se eu achar que o homem tem ou não tem o livre-arbítrio, não vai fazer tanta diferença em algumas coisas, como se eu não entendo perfeitamente o propósito da morte de Cristo. Se eu não entendo perfeitamente por que Cristo morreu e por que ele precisava declarar abertamente que ele morreria e ressuscitaria, e os discípulos olham para ele e quase que dizem, é um absurdo. Não faça tal coisa, Senhor. É porque nós, por mais que entendamos o básico para a salvação, a gente esquece de entender algumas coisas que são essenciais para a salvação. Então eu espero que você não só tenha entendido o básico, que você é um miserável pecador, completamente incapaz de ser salvo, isso é o básico, que nenhuma obra tua pode fazer você ser merecedor de nada de Deus, e que você precisa do substituto Cristo Jesus, o segundo Adão, para ser salvo, mas que você entenda agora a razão dessa vinda e morte de Cristo e a necessidade da sua ressurreição, para que você possa então sair daqui com um entendimento maior. Por que Cristo fala que precisava morrer? Eu gosto de alguns teólogos que dizem que a maior milagre não foi Deus ter se tornado homem, mas Deus ter morrido como homem, porque para Deus morrer como homem é mais difícil de entender do que pensar num Deus vir como homem. E exatamente é bem difícil a gente pensar nisso. Mas eu queria que você pensasse no seguinte: Cristo ele veio como homem Deus. E a gente precisa focar nisso. Ele era completamente homem e ele era completamente Deus. E quando Cristo fala que ele precisava morrer porque o salário do pecado é a morte. Nenhum homem pecador poderia viver, que ele precisaria passar pelo que Deus disse no Éden. No dia em que comerdes desta árvore, você certamente morrerá. É uma sentença que recaiu sobre mim e sobre você. Então todos nós pecamos e precisaríamos morrer. Ou eu morro, ou Cristo morre no meu lugar. O problema está em entender isso, que muitos de nós achamos que se eu e você fôssemos perfeitos, se eu e você tivéssemos nascido sem pecado e vivido uma vida inteira sem pecar, a gente poderia ser salvo. Esse é o meu erro e o seu erro. Eu penso que se eu tivesse, desde o meu primeiro dia de vida, saído da barriga da minha mãe, e fosse um homem completamente santo, sem cometer um pecado durante toda a minha vida e morresse, eu poderia ser salvo. Então eu não teria necessidade de um Cristo que morreu no meu lugar. Eu poderia sair dali e me regozijar e falar: Senhor, eu alcancei a salvação. Só que todos esqueceram de um único detalhe: que nós carregamos o pecado de Adão. O que Adão fez é culpa minha e sua. Já nasce na minha natureza a corrupção do pecado de Adão, e eu então já nasço, ainda que perfeito, o que não é possível, do primeiro dia da minha vida até o último dia
salvar. Se eu não cometesse nenhum delito desde o dia que eu nasci até o dia que eu morri, eu ainda assim continuaria um homem distante de Deus e perdido toda a eternidade, porque eu sou culpado do pecado de Adão. O pecado que Adão cometeu, o pecado que Eva cometeu, tornou você e eu culpados por toda a eternidade. Hoje foi usado um exemplo legal lá na classe dos adolescentes, e eu vou trazer aqui para vocês. Por que o Brasil não vai ser hexa? Por que você não vai ser hexa? Porque os nossos representantes na Copa do Mundo perderam. Então eles representavam o Brasil. Se eles ganham a Copa, quem ganha o título? Todos os brasileiros. Os brasileiros iam falar agora, nós somos hexas, mas nós não jogamos. Mas eles eram o nosso representante. Assim aconteceu com Adão e Eva. Adão era o representante dos homens, Eva o representante das mulheres. Tudo que eles fizessem é exatamente o que nós faríamos ou recairia sobre nós. Então Adão pecou. O que você carrega? A culpa desse pecado. Eva pecou. O que você carrega? A culpa desse pecado. Então, por mais que você fosse perfeito durante toda a sua vida, o céu era algo impossível para você. Precisaríamos agora de alguém no meu lugar que fosse completamente perfeito e que não carregasse o pecado de Adão. Precisaríamos de um homem extremamente santo em toda a sua maneira de viver e que não tivesse a culpa do pecado de Adão. Então precisaríamos de um novo Adão. Um novo Adão que me representaria agora, que começaria uma vida do zero, sem a culpa daquele pecado, e que precisaria viver perfeito todos os dias da sua vida e morresse, para que então ele pudesse levar a minha culpa. Seria agora o meu representante. Se ele vive uma vida perfeita e morre pela culpa que eu já tenho, então esse homem poderia me salvar. Então Cristo precisava vir como homem para morrer, porque ele precisaria ser um homem perfeito. Não carrega o pecado do primeiro Adão, porque ele é o segundo Adão. Ele veio como um novo representante da raça humana. Então ele vive ali a vida perfeitamente, em todos os seus detalhes, em todas as suas minúcias, em todos os seus pensamentos, em todas as suas intenções. E quando ele vive essa vida perfeita e morre, ele está dizendo para Deus: olha, eu fiz o papel desses homens. E ainda estou morrendo pela culpa do pecado que eles carregam. Então ele vive uma vida perfeita por mim e morre pela culpa que eu tinha no meu coração. Eu e você precisamos entender isso. Se eu e você não entendermos isso, a gente sai daqui e vai viver a nossa vida da mesma forma, do mesmo jeito, caminhar no mesmo pecado, entender, tomar as mesmas decisões, caminhar do mesmo jeito, sabe por quê? Porque não. Deus sabe que eu sou pecador. Eu posso viver no meu pecado, eu posso viver do meu jeito. Está maneiro. Mas quando eu entendo o que Cristo fez, que eu ainda que perfeito fosse, estava destinado ao inferno, precisaria de um homem perfeito para me substituir, que morresse pela culpa que eu já tinha. Você está percebendo a dupla finalidade só na vida? Tem várias, mas eu vou parar nessas duas. Ou seja, um homem perfeito, ele está vivendo a vida perfeita por mim, por você. Ele não vive uma vida perfeita só por viver, ele já era perfeito no céu. Ele não tinha pecado, não tinha tentação em volta dele. A tentação era nula para Cristo. Mas ele está vivendo uma vida perfeita aqui na terra e sofrendo as tentações que eu e você sofremos. Todas elas, seja de mentira, seja de roubo, seja de prostituição, qualquer tentação que você pensar que você passou, que você passa, que é muito difícil, Cristo está dizendo: eu conheço a sua fraqueza, porque estive face a face com cada uma delas. O orgulho, a inveja, o egoísmo, a tentação de se gabar: eu sou filho de Deus, posso transformar essas pedras em pães, sim. Todas essas tentações ele passou. Quando eu entendo isso me gera mais vergonha de eu pecar. Isso me gera mais tristeza de eu pecar.
Porque ele sabia que eu cometeria tudo isso. Ele está vivendo há 2000 anos antes de mim. Ele está olhando de lá para mim. Você pode colocar o seu nome. Ele está olhando para mim, Diego Romão, 2000 anos na frente, falando: ele vai cometer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai agir imprudentemente ali, absurdamente errado ali. Ele vai cometer um pecado extremamente grave lá. Mas ele fala: Pai, estou pagando por eles. Pai, estou pagando por todos os pecados que o Diego vai cometer. Todos os pecados que ele vai fazer. A minha vida perfeita é para substituir a vida ímpia dele. A vida mal dele. E a minha morte é para pagar o erro dele, tanto do pecado de Adão, como do pecado que ele cometeu na sua vida, porque certamente morrerás. Então é por isso que Cristo está ali. Ele está falando: eu preciso morrer. Não basta eu viver uma vida justa, eu preciso tomar o lugar de vocês, não só na vida justa, mas na morte, no lugar de vocês. Mas isso seria suficiente para me salvar? Não. Se Cristo fosse só um homem perfeito, completamente justo, sem pecado nenhum, extremamente bom, aquele homem que a gente sabe que ele é, tivesse morrido no meu lugar, eu seria salvo? Não. Existe um outro problema além do meu pecado que me impede de ser salvo, que se chama a justiça de Deus. A justiça de Deus cobra de mim algo que é impossível de eu pagar. Suponhamos que Deus fala assim: olha, Diego, eu vou esquecer todos os teus pecados para trás. Eu vou esquecer até a culpa do pecado de Adão que você tem. Você só precisa fazer algo equiparado à minha justiça e você vai ser salvo. Impossível. Porque a justiça de um homem só pode ser suprida por um homem. A justiça divina só pode ser suprida por um Deus. Eu e você não poderíamos nunca ter uma justiça divina. É por isso que o pecado é tão grave. O exemplo que eu uso mais e que eu ensino para as pessoas é o seguinte: vamos supor que alguém olha para o pastor aqui, está com raiva e fala: pastor, eu quero no dia da Copa ver o jogo, a gente vai terminar o culto 11h40, e fala: não vai. Aí a pessoa fica com raiva, sai dali e me dá um tapa na cara. Pá! O que vai acontecer com ele? Não sei, porque quando o pastor é afligido diretamente, ele não pode julgar o fato que aconteceu com ele. Isso daí é princípio básico de qualquer jurista, né? Ninguém pode. Eu sou o réu, o juiz e o condenado aqui, eu não posso me julgar. Então isso daí é passado diretamente para a liderança da igreja, que eles vão tomar a decisão que vai fazer com o infrator. E eu não posso julgar o que foi feito comigo. Eu estou no momento as minhas emoções. Então a igreja vai julgar. E a igreja pode falar: não, pastor, a gente também queria assistir o jogo, o senhor estava errado, foi bem errado lá. O que aconteceu com ele? Nada. Mas se você sair daqui meio chateado porque não vai haver jogo, que o pastor falou que a gente vai acabar o culto meio-dia normalmente, dá um tapa na cara do policial: pô, mas o pastor está errado, pá! Chilota a cara do policial. Eu preciso dizer para vocês o que vai acontecer? Tu já vai tomar uma de cara, direto. E depois vai ser ainda levado para a delegacia. Tá bom, mas suponhamos que você bate em alguém diferente do policial. Você sai daqui, está com raiva, você encontra o presidente mais importante do mundo. Não vou nem usar o do Brasil, nem dos Estados Unidos. Você pensa no presidente que é o mais importante do mundo. Você sai daqui, olha o presidente mais importante do mundo e dá um tapa na cara dele com raiva que não vai poder assistir o jogo. Ou pelo menos o começo do jogo. Qual será a sua consequência? A mesma de ter batido em mim? A mesma de ter batido no policial? Ou vai ser um pouco mais grave porque é batido num presidente da República que é o chefe maior do seu país? Qual vai ser a gravidade da sua punição? Eu vou explicar isso para dizer o que acontece quando a gente pega e dá um tapa na face de Deus. É só uma metáfora para os irmãos entenderem. Quando eu bato no Diego, o Diego exerce a autoridade de pastor da igreja. E a igreja tem o direito de julgar sobre isso, o que vai ser feito. Quando eu bato no policial,
eu estou batendo numa autoridade do Estado. Quando eu bato no presidente, eu estou batendo numa autoridade federativa, que é não mais do Estado. Ela é do país. Não é mais regional. Ela é do país. Então, o meu pecado, ele é agravado pela autoridade a quem eu aflijo. Agora, quando eu peco, metaforicamente, eu estou dando um tapa na face de Deus. E aí, então, quando vocês me bateram, eu preciso ser julgado segundo aquilo que vocês pensam, o policial segundo aquilo que é, o presidente segundo aquilo que é, e quando eu aflijo Deus, eu preciso ser julgado segundo a justiça desse Deus. Então, eu preciso agora pagar o preço à justiça de Deus. Então, por mais que eu viva perfeitamente, como um homem perfeito, e Deus tire a culpa do meu pecado, eu ainda devo algo à justiça de Deus, que não pode ser paga por um homem. É por isso que Cristo, ele era homem, Deus, porque ele cumpriu a parte que me cabia como homem de viver perfeitamente e morrer no meu lugar, como sinal de que pecador tu é, precisa morrer, mas ele tinha uma característica que supria aquilo que Deus exigia. Cristo não morre para nos resgatar do diabo. Ele está morrendo porque o Diego agora se tornou um pecador, é prisioneiro do diabo. Não, você agora é devedor de algo tremendamente sério. Você é devedor à justiça de Deus. É isso que Cristo está realizando ali. Você deve a justiça de Deus. A justiça de Deus está clamando para você o seguinte: eu quero que seja feito o que é certo. Justiça. Eu cobro de você aquilo que precisa ser feito. Então, Cristo, como homem, ele cumpre o lado humano todo, e como Deus, ele fala para o Pai: Pai, vivi a vida desses homens, morri no lugar dele, e tenho aqui a capacidade de pagar o preço da sua justiça, porque sou tal qual o Senhor é. Eu preciso morrer. E eu preciso ressuscitar, entendeu, meus discípulos? Pedro fala: não entendi não. Não entendi mesmo. Vem para casa. Negócio é esse, eu estou morrendo. É só o Senhor viver, bonitinho. Pedro ainda não está entendendo que sem a morte de um justo, que tem a mesma justiça de Deus, no lugar dele, ele não pode ser salvo. Por isso que ele repreende: não, que você já veio, você nos deu a esperança da salvação, agora a gente sabe que o Senhor é o Redentor, vive eternamente. Sem a morte dele, pagando o preço da justiça de Deus, nenhum homem poderia ser salvo. Aqui está o grande erro de Pedro. Ele não percebe a nuance de que o pecado está sendo cobrado pela própria justiça de Deus, e alguém precisa pagar esse preço da justiça. A morte de Cristo é uma morte de pagamento da justiça de Deus. Ele fala assim: Deus, estou pagando o que a sua justiça exige desses homens. Todo aquele que pecar, certamente morrerá. Eu vou pagar o preço de cada um deles. É por isso que quando a gente entende isso errado, a gente entende muitas coisas erradas. Eu vou só citar um erro do que é grave nisso: o inferno. Você vai ver aí nas testemunhas de Jeová, dos adventistas, então, principalmente, se você ama adventista, esquece, é uma loucura aquilo lá. Principalmente a ideia de juízo investigativo, então aquilo é mais louco do que qualquer outra coisa. É completamente afrontoso ao que aquela está que Cristo gritou na cruz do Calvário. Porque eles falam que a obra de Cristo não estava consumada, que estava sendo purificado o tabernáculo celeste, só é purificado naquele ano de 1800 e pouco, que agora esqueci a data lá, quando eles previam a vida de Cristo, que ele volta no tabernáculo celeste. Mas o outro erro dos adventistas é de achar que o inferno tem um tempo. Você vai pagar um tempo lá, e você vai depois ser evaporado, sumido, deixar de existir. Porque seria injusto Deus fazer você pagar durante toda a eternidade, não seria? Não. Não seria nem um pouco. Porque o pecado está associado a quem você comete a infração. Se você comete a mim, você pode sofrer uma sanção. Se você comete ao policial, você vai sofrer uma sanção. Se você comete ao presidente, a sanção já é diferente. E se você aflige a um Deus eterno, qual é a sanção de eu afligir alguém eterno? Uma culpa
eterna, que só pode ser expiado por alguém eterno. Você consegue perceber a beleza da morte de Cristo? O que Cristo está falando naquele momento, dizendo para o seguinte: Pedro, se eu não morrer, você perece eternamente, porque é isso que o Deus eterno exige de você. Se eu não morrer, você não consegue ter nenhum benefício, Pedro. Eu preciso morrer como homem e suprir a justiça de Deus, para que você, Pedro, possa desfrutar eternamente da bênção, porque está sendo cobrado algo eterno de você. Você afligiu um ser eterno, e o que essa justiça clama é eterna punição. Ele está entendendo errado o que muitos de nós entendemos errado. Uma falta de discernimento da gravidade do pecado vai trazer uma falta de discernimento da grandiosidade da obra de Cristo. Se eu entendo que o meu pecado é simples, é pequenininho, mas foi só uma bala que eu roubei, eu afligi a justiça eterna de Deus numa simples bala que eu roubei, e será cobrado de mim uma punição eterna por uma simples bala, porque o pecado é gravíssimo aos olhos de Deus. E é isso que Cristo está falando: eu preciso morrer e cumprir a gravidade eterna do que vocês, homens, fizeram. A minha ressurreição, eu não vou entrar em todo o ponto da ressurreição, é um sinal de que eu vivi perfeitamente e de que eu supri a justiça de Deus. Então, quando eu ressuscito, Deus está chancelando, afirmando que agora em mim o meu povo pode ser salvo e será ressuscitado também eternamente para viver com Ele. Você consegue perceber isso? É um erro de Pedro, é um erro comum meu, é um erro comum seu. É um erro comum quando a gente senta no computador e vai olhar pornografia. É um erro comum quando alguém nos confronta e a gente conta uma mentira. É um erro comum quando eu acho que eu posso pegar só aquilo, porque o cara tem muito. Ele não vai dar falta, são 500 folhas, é só uma. É só meia borracha. Afinal, eu dei minha vida nessa empresa. O que custa eu tirar uma xerox que você sempre diz? É porque a gente não entendeu que a gente está afligindo um ser eterno. E o que é cobrado de mim é uma justiça eterna. O Pedro não tinha compreendido ainda a gravidade disso. Pedro não tinha visto ainda a necessidade de um Cristo morrer neste patamar, para que eu e você não perecêssemos eternamente. Mas se você sair daqui com essa ideia, com este pensamento, você já vai conseguir nutrir isso, e você vai abandonar muitos pecados da sua vida. E aí a gente pensa numa cruz, né? Pensa naquela cruz que se você fosse perfeito e o pecado de Adão fosse tirado de você, você só conseguiria abrir um lado da cruz. Você seria pendurado na metade da cruz, e o outro lado não pode, porque precisa da justiça de Deus para ser pregado daquele lado. Então Cristo, como completamente homem, ele fala: Pai, eu vivi a vida desse homem, sou capaz de morrer no lugar deles, porque eu tenho a tua justiça. A cruz está completa. A ligação entre um homem pecador e o Deus Santo agora se une por um homem justo, que é também Deus. Essa é a beleza do que Pedro não entende. Pedro repreende e fala: Senhor, não te faça isso. Senhor, não seja tão duro contigo mesmo. Não há necessidade disso. Não está vendo que a gente se salvou? Eu vou pregar na virada do ano sobre um texto que para mim tem sido muito difícil, mas que tem me feito refletir muito, que é duro esse discurso. Eu vou pregar na perspectiva da seguinte forma: todo mundo fala que quer um evangelho sério, mas quando o discurso é esse, a gente fala: esse eu não quero. Igual o discípulo de Cristo. Se eu duro esse discurso, eu prefiro ir embora. Mas esse é o padrão. Mas é duro esse discurso. Eu quero o evangelho mais sério da minha vida. Eu quero viver o cristianismo mais sério. Eu quero ser um cara tão santo como Cristo foi. Eu quero crescer, pastor. Esse é o discurso. Não, esse eu não quero, pastor. Desculpa, dá licença.
Duro é esse discurso. É o que Pedro está achando. Que é duro para Cristo essa vida dele. É duro ele morrer. Mas se a gente compreende isso claramente, perfeitamente, tudo isso muda. E quais as conclusões que a gente pode tirar para a gente daqui? Se eu entendo o pecado corretamente, como Cristo entendia, e entendo que era extremamente necessário viver como Cristo viveu, ainda que eu não consiga viver como Ele viveu, uma das consequências é certas para a minha vida. Leia aí o começo do verso 22. Então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito. A primeira consequência na sua vida de entender o pecado correto como Cristo entendeu, e de entender a justiça de Deus como Cristo entendeu, e de saber o que a justiça de Deus exige, é que você vai padecer. É fato. Não é opcional. Não é algo que pode acontecer, é fato. Você vai padecer, e ainda tem mais coisa. Será rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas. Talvez o seu discurso seja tão duro, como foram de muitos homens. O que eu acho engraçado na história, e nesse ponto eu uso engraçado como uma comédia sádica, triste, é que você vê homens que eram geniais, que hoje a gente lê, a gente se debruça sobre o livro dele, como aquele livro que eu aconselhei os irmãos a lerem sobre o A.W. Pink, né? Que dá os 10 mandamentos, tem vários outros dele, são excepcionais. Tem um livro sobre eleição e livre-arbítrio, tem traduzido na internet por um projeto aí de graça, eles distribuem. Tem sobre justificação, sobre santificação. Os livros dele são maravilhosos, mas a igreja dele o rejeitou. Porque disseram para ele, duro é esse discurso. Você está falando que o pecado é grave demais. Você está dizendo que é muito sério viver o pecado. Eu tenho um livrinho do J.C. Ryle, ou J.C. Ryle, eu não quero como é que você vai pronunciar, mas vamos no português mesmo, J.C. Ryle. Para a gente ficar mais bonitinho, a gente vai procurar. Imagina a gente chegar lá e tentar falar inglês. J.C. Ryle, please. O cara vai olhar para a tua cara e vai ficar com vontade de rir, né? Então faz em português mesmo e pede o livro. Sobre santificação. É um livro que deve ter umas 500 páginas. Um livro excelente. Eu dei para uma pessoa ler, falei, lê esse livro que você precisa ler esse livro. Ela me devolveu o livro depois de ler um capítulo. Toma de volta, pastor. É duro demais o que esse cara fala, eu não acredito. Você vai ser rejeitado. Você vai ser desprezado. Você vai ser perseguido. Você vai ser afrontado porque as pessoas dizem para você o seguinte, pastor, eu quero mudar de vida. O caminho para você mudar de vida é esse. Esse eu não quero. O caminho para mudar de vida, vou resumir, é a santificação radical. A gente não fala isso no púlpito, né? A gente mostra como eles chegaram a esse processo de santificação radical. Mas o caminho para uma mudança radical é a santificação radical. Essa eu não quero, pastor. É você ter que viver exatamente como Cristo viveu. Não, pastor, eu não aceito isso. Não acho que é bem assim. Desse jeito, não. Então, as consequências de você entender isso, de você passar a viver esse evangelho, de que você sabe que o pecado é extremamente grave, que você não poderia fazer nada, ainda que fosse perfeito, você jamais teria uma justiça divina, e que Cristo fez isso por você, você entender e começar a viver isso, bem-vindo ao mundo do quê? Do sofrimento, de padecer e da rejeição. Bem-vindo a esse mundo. Quando eu leio a história da igreja e passo pela vida de Jonathan Edwards, eu ali me debruço e às vezes choro. Eu choro. Eu falo, Senhor, eu queria ser pastoreado por um homem desse, queria poder ter a experiência de ouvir um George Whitefield, um Spurgeon, um Jonathan Edwards, um Lutero no seu auge contra a igreja católica. Eu queria ouvir um Savonarola, um John Hus, eu queria ouvir um Jerônimo Crisóstomo, eu queria ouvir um homem desse, sabe, pregando como se fosse um trovão. Legal? Quando houve um celeuma na igreja, uma discussão se poderia tomar a ceia crentes e não crentes, e a igreja de Jonathan de volta a favor e falou, isso é completamente antibíblico.
A ceia foi feita para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Senhor. Tá bom, a gente não quer mais o Senhor. A gente prefere ficar com a ceia para a gente, porque a gente não deixa os ímpios tomarem a ceia, eles estão indo embora. Legal, né? Mas Deus tem seus caminhos, né? Quando eu leio a história, eu choro nessa parte, mas me alegro logo em seguida, porque ele foi dar prosseguimento ao trabalho que o seu genro, que seria seu genro, que acabou não sendo, morreu entre os índios, não morreu entre os índios, tipo de tuberculose, mas ele começou um grande trabalho lá entre os índios, e ele morre com a tuberculose nos braços de sua filha, ela morre logo depois, porque ela o amava, e aí Jonathan então vai para lá e dá prosseguimento à obra que foi começada nos índios ali. David Bryan. Deus sabe o que faz. Mas você percebe que a gente está igualzinho. O duro discurso, não é o que eu vou pregar no ano novo, mas quando a gente vive esse evangelho que Cristo está falando ali, eu preciso. O pecado é grave, vocês precisam entender isso. Vocês têm que entender que não é qualquer homem que morreu. Não é um homem perfeito que morreu. Vocês têm que entender que o pecado de vocês causou a morte do próprio Deus, homem. É grave. Porque se um Deus não paga a justiça de um Deus, vocês estariam perdidos eternamente. É Cristo falando para eles. Ele está dizendo para mim, para você, vocês, Diego, igreja, estariam perdidos eternamente se eu não morresse. Você não estaria aqui hoje, não teria de prazer, não poderia desfrutar de nada, não poderia fazer nada. Esta é a consequência. Mas o nosso evangelho é muito legalzinho. O nosso evangelho é muito gostoso. É muito legal, sabe? O evangelho é a coisa mais maravilhosa do mundo, amigos. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que no Evangelho a gente acha prazeres que não acha em nenhum lugar. A gente consegue abrir ostras e achar pérolas tão preciosas que em nenhum outro lugar a gente acharia. Mas o Evangelho não é esse engraçadinho que você acha que é. O Evangelho carrega a seriedade do próprio Deus ter morrido como homem para salvar pecadores por nós, por pecados que eu e você não poderíamos pagar, não poderíamos remir e não poderíamos suprir a justiça de Deus. Esse é o Evangelho. Entendido tudo isso e vivido nessa santidade, há prazeres infindos. Mas sem entender isso, o Evangelho para cada um de nós é só mais um domingo na igreja, em que eu venho aqui para cumprir uma obrigação, pregar, ficar na porcaria, dar aula, vir ao culto, tocar, cantar, depois voltar para casa e fazer as coisas que eu mais gosto e amo, as coisas que mais me dão alegria. Porque a gente não entendeu o Evangelho como ele é. Porque quando eu entendo o Evangelho como ele é, não existe prazer mais satisfatório do que o Evangelho. Você vai ter decepção de tudo quanto é área na sua vida. Seja com seus filhos, seja com sua esposa, seja com seu marido, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no seu estudo, seja na rua, seja no ônibus, seja onde for, mas no Cristo, nunca. No Cristo, você terá prazer, sempre e eternamente. É só você ficar quietinho com Ele, que você vai ver que tudo muda. Que tipo de evangelho vocês querem? O evangelho que Cristo precisou morrer e ressuscitar, ou o Evangelho de Pedro? Não te faça isso, Senhor. Não seja tão duro com você mesmo. Agora vamos trazer para a gente a santidade. É com calma, tá bom? Fica tranquilo no seu pecado, um dia você será liberto. É esse evangelho que você quer? Ou é o evangelho que Cristo está pregando aqui? Falou: se você descobrir um pecado na sua vida, lute imediatamente com ele. Não pare, não dê descanso às tuas pálpebras até que você se liberte dele. Porque eu morri, porque você era incapaz disso. Vai continuar no mesmo pecado? Vai continuar vivendo nele? Vai continuar caminhando nele? Vai continuar agindo nele? Vai continuar andando nele? É isso?
a beleza, o amor e a gravidade da morte de Cristo? Vamos continuar levando a morte de Cristo como se fosse algo bonitinho? Olha, Cristo na cruz estava demonstrando o seu grande amor por mim. Estava, é óbvio. Mas ao mesmo tempo que ele demonstrava o grande amor, ele demonstrava o repúdio total ao pecado. Porque matar o seu próprio filho não é só demonstrar amor ao homem, é demonstrar repúdio ao pecado. É Deus dizendo em alto e bom som, quando Cristo grita, Deus meu, porque Ele me abandonou. É Deus gritar em alto som, eu não só amo o meu povo, como eu repudio completamente o pecado, ainda que esteja sobre você, meu filho. Ainda que esteja sobre a sua cabeça, eu repudio completamente o pecado. É isso que nós precisamos entender. Que houve um discernimento deturpado na mente de Cristo. Consequência? Já dei. Perseguição, sofrimento, desprezo. Levar a sério uma vida de santidade. Levar a sério uma vida que agrade a Deus. Levar a sério uma vida que viva para Deus o mais rápido possível. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã. É para hoje. Agora, aqui, nesse momento. Porque foi preciso um Deus homem morrer no meu lugar. Para que hoje eu estivesse aqui. Por fim, eu queria que você pensasse como uma última aplicação prática, que a ressurreição de Cristo, ela não só é o selo de Deus dizendo, eu aceito o que Cristo fez, eu aceito remir o meu povo, eu realmente agora, eu não posso usar a palavra aceito, porque dá a impressão que Cristo estava fazendo uma coisa que era contrária à vontade de Deus, desculpa. É como se Deus dizendo, agora sim eu estou satisfeito e posso remir o povo que eu tanto desejei remir. Como? Algo aqui precisa ser entendido perfeitamente na ressurreição de Cristo. Deus está dando a mim e a você, não só o apagamento dos nossos pecados, mas uma coisa que é extremamente importante, o poder para vencer o pecado. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo não só me perdoam, mas eles tiram a força do pecado do meu coração. A ressurreição de Cristo, ela tira a força do pecado que há dentro de mim. Eu não sou mais culpado, como o pecado agora não me domina mais. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que toda vez que você pecou, você tinha uma arma enorme para vencer o pecado, mas você escolheu por sua própria força e vontade e disse para Deus, eu prefiro o pecado ao Senhor. Ele não só te perdoou, como Ele deu liberdade a você. Você agora não é mais escravo do pecado, não é mais dominado pelo pecado. O pecado não existe mais força sobre você. O pecado não é mais vitorioso sobre você. Você, toda vez que pecou, sem exceção alguma, você disse para Deus, eu ainda prefiro o pecado ao Senhor. Eu ainda prefiro errar ao Senhor. Mas sabe qual é o bom disso tudo? Que Ele também perdoa isso. A morte e a ressurreição de Cristo perdoam até essa loucura que eu e você cometemos. Porque em Cristo a bondade é suficiente. Não importa o pecado que você cometeu, se você reincidiu nesse pecado, e se você pecou de novo falando para Deus que preferiu o seu pecado a Cristo, há uma oferta generosa do Mestre falando, mesmo assim, eu paguei por esses pecados. Eu paguei por essas escolhas. Eu paguei por essas decisões. Eu paguei por essas intenções. Eu paguei por isso que você fez também. Volte-se para mim, ainda há tempo. Volte-se em arrependimento. Volte-se em contrição. Volte-se para mim, porque há em mim abundância de perdão. Quando Cristo morre e ressuscita, há abundância de perdão para o pior pecador.
Eu não vou pedir para você pensar no pior pecador, porque você deveria pensar em você. Mas eu sei que olhando num prisma humano, a gente olha para a sociedade e pensa em piores pecadores. Você pode pensar talvez num Hitler, você pode pensar no Mussolini, você pode pensar no Stalin, no comunismo, você pode pensar nesses caras todos, Mao Tse Tung, você pode olhar para esses caras e pensar, esses homens são miseráveis. Você pode pensar no Osama Bin Laden, Osama Bin Laden, como é chamado no Brasil, você pode pensar nele também. O que Cristo está dizendo, em mim, há perdão suficiente para qualquer pecador. Convido você a ficar em pé, toda a igreja, e colocar o seu coração diante de Deus nesta manhã. Falar, Senhor, me faz entender a profundidade da sua obra, da qual Pedro não tinha ainda o discernimento. Me faz entender, para que eu possa viver uma vida que engrandeça o Senhor cada dia mais. Feche seus olhos. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós te bendizemos nesta manhã pelo plano que o Senhor teve. A reunião entre a Trindade Santa para salvar pecadores abomináveis como nós. O Senhor, Pai, com muito amor que nos amou. O nosso Mestre querido, que deu a sua vida no lugar do pecador. E o Espírito Santo que nos conduz. Homens rebeldes a Cristo Jesus, que abrem os nossos olhos cegos, que tira a dureza do nosso coração. Obrigado, ó Deus Trino, por tudo que fizeram. Mas nesta manhã nós analisamos especificamente a sua morte, Cristo. De uma forma bem rápida, e queremos te agradecer. Nenhum de nós era merecedor do que o Senhor fez, Jesus. Mas te somos gratos nesta manhã. Te somos gratos pela vida perfeita. Te somos gratos pela morte dolorosa. Te somos gratos pelo grito de angústia, Deus meu, por que me desamparaste? Te somos gratos pelo grito de esperança, está consumado. Te somos gratos pela ressurreição. Te somos gratos por tudo, Deus. Obrigado, Cristo. Nós te louvamos no teu nome mesmo. Te exaltamos pela infinita obra que fizeste naquela cruz por cada um de nós. Nós queremos louvar-te, ó Deus Senhor, nesta manhã, e pedir que o nosso coração possa ser inclinado a entender a gravidade do nosso pecado, a beleza de Deus, homem, Deus perfeito, que supre a justiça de Deus, de um homem perfeito, que supre a vida de um homem sem pecado, para que nós pudéssemos ser salvos. Nós queremos te agradecer nesta manhã e pedir que isso tenha efeito no nosso coração, que isso nos transforme, que isso nos mude completamente. Nós te clamamos que nos despeça em paz, que possamos ir para o nosso lar de forma tranquila, que possamos ir para o nosso lar de forma, Deus, reflexiva, pensando nisso, e que nossa vida seja moldada para a glória do teu nome. Nós pedimos a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Podemos assentar. Faça a sua oração silenciosa e logo depois estamos dispensados.